Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, ontem a gente conversou sobre sinais e sintomas da saturação baixa, né? Eh, Dando uma continuidade para complementar o que foi falado ontem, a gente vai conversar sobre a troca gasosa e a saturação de oxigênio, no sentido de trazer uma explicação para vocês do porquê a saturação de oxigênio fica baixa. Então, tá? Do que depende a troca gasosa e a manutenção do, da saturação de oxigênio, né? Primeiro ponto, um pulmão saudável, alvéolo limpo, sem secreção, e pressão inspiratória ou força respiratória alta ou considerável dentro de alguns parâmetros de normalidade. Então, a doença no pulmão agride a mucosa do órgão, impedindo ou dificultando a troca gasosa. Tá? A troca gasosa ela é feita no alvéolo. Se existe alguma coisa no alvéolo, impede o oxigênio de chegar a uma região que a gente chama de membrana alvéolo-capilar. É na membrana alvéolo-capilar que sai o oxigênio do pulmão e entra na corrente sanguínea, e sai o CO2 da corrente sanguínea e entra no pulmão para ser liberado na expiração. Então, se tem qualquer alteração na mucosa, um processo inflamatório na mucosa do pulmão, consequentemente, a membrana alvéolo-capilar vai estar afetada e não vai ocorrer a troca gasosa de forma efetiva. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma doença que agride a mucosa do pulmão, agride a parede alveolar, que é o enfisema. Então, ali do lado esquerdo, na parte de cima, a gente tem um alvéolo saudável e na parte de baixo, um alvéolo com enfisema, né? um núcleo alveolar com enfisema. Então, vocês podem perceber que essa região escura, ela simboliza a destruição da parede do alvéolo, consequentemente, não vai ser possível que haja a passagem de oxigênio para essa membrana do alvéolo. Logo, a gente não vai ter a difusão pela membrana alvéolo-capilar. Né? Então, o enfisema em si é a destruição do alvéolo, destruindo o alvéolo, não tem a troca gasosa, porque os alvéolos são as unidades de troca gasosa. Lembrando, outra curiosidade aqui, sempre que a secreção estiver no alvéolo, ela também vai impedir a passagem do oxigênio pela membrana alvéolo-capilar. Tá? Então, é como se tivesse uma barreira entre o oxigênio e a membrana, que seria a secreção. E um detalhe que eu falei já em outros vídeos, sempre que a gente tem secreção no alvéolo, não tem reflexo de tosse, porque alvéolo não tem receptor para tosse. Então, aqui é a membrana alvéolo-capilar. Tá? Então, de um lado a gente tem a hemácia, né? Que é uma célula que está no sangue. Aqui, logo depois da hemácia, a gente vê ali uma parede vermelha, que é o capilar. Essa daqui é a membrana alvéolo-capilar. Aí, para o outro lado, a gente tem a parede do alvéolo. Entre o alvéolo e a membrana tem uma parte líquida, que é o surfactante. Surfactante é algo que impede o colabamento do alvéolo, tá? O colabamento do alvéolo, para você que é leigo, para você entender melhor, é o murchar do alvéolo. Então, essa membrana, esse surfactante, ele impede isso. Situações de atelectasia, que é uma doença aí que já tem vídeo no canal falando sobre a atelectasia, a gente tem também esse alvéolo mais murchinho, tá? Consequentemente, tem um distanciamento da membrana do alvéolo para o capilar sanguíneo. Então, a gente vai ter a dificuldade dessa troca de oxigênio pela membrana alvéolo-capilar também, tá certo? A membrana alvéolo-capilar é a região entre o alvéolo e a corrente sanguínea, capilar sanguíneo,
onde ocorre a troca gasosa. Qualquer alteração no alvéolo, que o alvéolo ficou distante dessa membrana, a troca gasosa vai ficar deficiente, consequentemente a gente vai ter uma redução na saturação de oxigênio. Então, situações em que o alvéolo fica distante da membrana alvéolo capilar são telectasia ou pressão inspiratória baixa. Então, aqui também, quando a gente tem uma pressão inspiratória no nível normal, ela faz com que o alvéolo se aproxime da membrana alvéolo capilar. O que eu falei no vídeo de ontem, que acontece em idosos? Geralmente o idoso, ele não, em alguns casos, o idoso não tem uma doença pulmonar, porém, ele apresenta queda de saturação. Uma possível explicação do porquê o idoso apresenta queda de saturação é porque a pressão inspiratória nos idosos ela é baixa. E existe uma relação da pressão inspiratória com o diâmetro alveolar. Isso é uma das explicações do porquê um idoso possa vir a ter a saturação baixa. Que ela nem sempre está relacionada apenas com os critérios de doença no pulmão. Então, esse era o vídeo de hoje. Ficamos por aqui. Compartilhe esse vídeo com os seus contatos. Se você é professor do ensino médio, compartilhe esse vídeo também com os seus alunos. Fico à disposição caso você tenha sugestão de novos vídeos. Deixe aí nos comentários para a gente. Um abraço e até o próximo vídeo.